Olá, boa tarde a todos e a todas. Nós vamos iniciar a quinta aula do curso de extensão Economia Circular no Sistema Alimentar. Hoje nós temos o convidado José Alexandre Simão, que é gerente de inovação da Já Fui Mandioca. Ele é bacharel em Química Tecnológica e doutor em Ciência e Engenharia de Materiais. Muito obrigado, José Alexandre, por estar aqui conosco hoje. Eu queria pedir, já de início, que você contasse um pouco aí da sua trajetória profissional, porque já é algo interessante e pouco usual, né? Um doutor trabalhando numa empresa, né, nesse país. Então, se você puder falar, vai ser ótimo. Perfeito. Perfeito. Primeiramente, Primeiramente, agradecer agradecer o convite, agradecer ao professor Victor, professora Juliana. É uma honra para mim estar aqui, falar para vocês um pouquinho, contar um pouquinho da história de Já Fui Mandioca, falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Bem, como o professor perguntou, realmente é algo que, infelizmente, não é tão usual, né, que um doutor esteja atuando em empresas hoje no Brasil. Eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, né, por conseguir colocar em prática tudo que eu estudei lá no meu mestrado, no final da graduação e no meu doutorado, hoje dentro da Já Fui Mandioca. Foi algo que aconteceu de uma forma super natural, e aí que eu me sinto mais privilegiado ainda, depois de passar por outros centros de pesquisa e inovação, sempre trabalhando muito com essa parte de inovação dentro da área de sustentabilidade, de novos materiais biodegradáveis, novas aplicações de polímeros biodegradáveis, né? Surgiu essa oportunidade de atuar na Já Fui Mandioca, que era uma empresa pequenininha, que tinha um outro nome, que estava vindo com uma tecnologia nova, escalando uma tecnologia de bancada de laboratório, aceitando o desafio de tornar isso real, um produto de fato comercial. Estava chegando em São Paulo e aí eu fui convidado, então, para tocar a parte lá de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro do que eu já tinha de conhecimento, de know-how dentro da área. Então, professor, eu já posso compartilhar minha tela aqui. Então, com licença. Só confirma. Ok, tudo certinho? Perfeito. Então, vamos lá, gente. Falado um pouquinho, né, sobre mim, depois a gente vai ter outra oportunidade de bater um papo aí. Eu vou falar um pouquinho para você da Já Fui Mandioca, que na verdade a nossa razão social é Be Future, né? Poucos sabem, a gente foi forçado, entre aspas, e no bom sentido, a sermos chamados pelo nome que estampava os nossos produtos. A gente inventou aí de forma muito criativa estampar em todos os nossos produtos um balãozinho escrito que o produto já foi mandioca. E aí os nossos clientes passaram a nos chamar dessa forma. Eles queriam um produto da Já Fui Mandioca, e a gente adotou esse nome definitivo. Hoje faz parte do domínio do meu e-mail, virou o site da empresa, toda a parte de comunicação da empresa é feito dentro dessa logo, né, do Já Fui Mandioca. Então vamos lá. Antes de eu contextualizar e contar para vocês um pouquinho onde a nossa empresa se insere, quais os propósitos, o que a gente tem de produto de fato, falar, né, contar para vocês que aquilo que eu já comecei na parte introdutória da minha biografia aí, que a Já Fui Mandioca, ela nasceu, a gente costuma nascer que ela não nasceu nem de um propósito. É muito bonito dizer que as empresas nascem de propósito, de fato, todas têm os seus propósitos, nós temos os nossos, mas a gente nasceu muito mais de uma indignação, né? Que a partir do momento que a gente vê polímeros, plásticos tão nobres sendo utilizados para aplicações que onde eles não deveriam estar, a gente fala, poxa, não é isso que não é isso que precisa para essa aplicação. Poxa, o plástico é um material maravilhoso, né? Tanto que as pessoas nunca esperam que a gente fale isso nas nossas palestras, nas nossas conversas, né?
Eles esperam que eles colocam a gente numa mesa redonda com o pessoal da indústria do plástico, eles ficam esperando ali um atrito, né, entre as partes, mas não, o plástico é maravilhoso, o mundo deu um salto incrível com o desenvolvimento de produtos plásticos, poliméricos, né, e só que não precisa do plástico em algumas aplicações, e é isso que a gente combate. Então, a partir do momento que a gente vê, né, que a gente até estampa aí que o planeta pede socorro, porque é fato, né, isso não preciso, não é uma suposição, não é uma hipótese, é um fato de que nós estamos tirando mais recursos do nosso planeta do que a gente consegue repor. A gente está castigando muito do nosso planeta, muito nos nossos ecossistemas terrestres, aquáticos e outros, né? Então, esse uso indiscriminado dos recursos naturais faz com que o planeta realmente peça socorro. Eu acho que basta ver, a gente está num momento muito propício para a discussão que a gente está tendo aqui, que é a COP26, né? Que terminou aí recentemente, onde todas essas discussões foram levantadas. A gente não pode mais se dar o luxo de aumentar em 1,5 grau a temperatura do nosso planeta, que as consequências serão drásticas. A gente está pagando essa conta já, e as outras gerações pagarão ainda mais essa conta. Então, algumas manchetes que a gente traz e que chamam muito a atenção, né, e que muitos de vocês têm o conhecimento, justamente por estarem inseridos, né, nesse mundo de sustentabilidade, etc., é que os oceanos recebem 8 milhões de toneladas de plástico por ano. Sabe? Então, é um absurdo você pensar, meu Deus, aonde tudo isso vai parar? E sim, vão parar os nossos mares, vão parar o nosso ecossistema marinho. Então, mais da metade do plástico do mundo foi produzido depois de 2005, sendo principalmente produtos de uso único. E é muito importante, como eu já disse anteriormente, é esse plástico que a gente combate. Tá? Esse plástico que fica na nossa mão por pouquíssimo tempo, que a gente utiliza para aplicações onde ele não deveria ser. A gente gosta muito desse, né? Não gostar no sentido de que bacana, mas ele causa um impacto incrível quando a gente lê. Os oceanos terão mais plástico do que peixes em 2050, em massa, em peso. E é fato também isso não é mais papo de ambientalista, isso não é mais papo de militante da causa, isso a ciência está comprovando, né? Basta quem frequenta o litoral aqui sabe que basta você olhar lá na praia e ver que a maior parte do lixo gerado nos litorais brasileiros são plásticos, né? Então tá aí o porquê que eles vão parar tudo no oceano. Então a gente precisa mudar, né? Quando a gente se pergunta, né? Quando a gente vê muito esse tipo de indagação, será que ainda tem esperança? Será que todo esse cenário que eu mostrei aí está causando impacto nas pessoas, na iniciativa privada e etc.? Então, a minha resposta é que sim, porque quando a gente se depara com números assim, que por favor, gente, eu não estou aqui para trazer um discurso de mundo ideal, não, a gente reconhece que, primeiro, a gente está engatinhando, o mundo está engatinhando, o Brasil, a América do Sul, ainda mais no quesito cuidado com o meio ambiente e sustentabilidade, de fato, porque o termo, né, sustentabilidade, termos como economia circular, eles ainda são utilizados de forma, às vezes, um pouco errônea, às vezes um pouco querendo tirar um certo proveito, determinado motivo, né? Então, quando você vê que 74% dos brasileiros se dispõem a comprar produtos de empresas sustentáveis, é um número impactante. As empresas estão olhando para isso. Por quê? Porque eles querem comprar. Mas será que eles têm opção? Será que o custo é viável? Né? Então, são questões que vêm junto com esse número, não é somente o número e, boa, que legal, todo mundo tem essa consciência. Né? Você vê que 72% dos brasileiros dariam preferência a trabalhar em empresas sustentáveis. Né? A gente está vendo, o SG está em pauta. É uma métrica, né? Foi transformado em métrica para investimento, para IPO em bolsa de valores. Então, o recado que ficou foi claro: ou as empresas fazem por bem, ou elas fazem por mal. Né? Ou elas passam a perder dinheiro, a perder atratividade para investidores, se elas não cuidarem desses aspectos.
né, do que diz, né, na ESG. E sustentabilidade é um deles, importantíssimo. As empresas que não olharem para isso, elas vão ficar para trás no mundo, né, seja ela multinacional ou não. Então, né, não vou falar todos os números, mas eu acho que está aí para vocês lerem, e é isso. O mundo e o Brasil precisa olhar para essas oportunidades, precisa aproveitar o momento, precisa mudar, né, uma mudança drástica. E quando eu digo que as empresas estão se movimentando, a gente gosta sempre de trazer o case do que foi real com a gente, que a gente viveu na pele esse ano, que é o exemplo aí do iFood, no Big Brother Brasil 2021, onde eles enviaram lá, né, para o programa uma refeição repleta de plástico. E hoje a gente tem os fiscais nas mídias sociais, né, para o bem, para o mal, enfim, não é essa discussão, mas o pessoal caiu de pau em cima do iFood, dizendo que é absurdo vocês enviarem uma refeição dessa com esse monte de plástico, né? E eu acho que com a pandemia a gente colocou um pouquinho a mão na consciência, né? Quem começou a pedir mais comida em casa, ficar mais em casa, acho que a gente começou a se dar conta da quantidade de plástico ou quantidade de lixo que a gente gera, né? E isso impactou diretamente aí o iFood, e aí pensando em dar uma resposta para os seus clientes, né? Para os seus parceiros, né? Para os seus investidores também, eles na semana seguinte eles enviaram lá várias caixinhas de papel. Poxa, não, vamos para o papel porque é muito mais, né, muito mais sustentável, né? Ainda tem uma discussão que a gente vai ter um pouco mais para frente. Só que esse papel aí dessas caixinhas, ele é muito complicado de se reciclar. Ele tem uma película plástica aí justamente para dar uma propriedade de barreira, gordura, a líquidos, etc., que dificulta muito a reciclabilidade desse material. E na outra semana eles vieram atrás da gente, né, conversar com a gente, dizer a gente ainda não deu uma resposta à altura do que os nossos clientes merecem. A gente quer contar com a embalagem de vocês no programa, a gente quer fazer isso virar realidade. Então, daí a gente passou a fornecer as nossas embalagens para eles, e eles colocaram lá no programa e reverberou de uma forma muito positiva, tanto para a gente quanto para eles, obviamente. Tanto que eles lançaram na mesma semana metas bem ousadas, né, de emissão de CO2. Então, eles surfaram uma onda muito legal, e uma onda não só surfada né, por surfar, e sim porque foi uma oportunidade muito, muito bacana que eles viram ali, e foi muito bom para a gente também, obviamente. Então, é nesse sentido que eu digo, as empresas estão olhando, os clientes precisam cobrar das empresas as quais eles consomem, eles precisam buscar opções no mercado, né, de empresas que olham com esse viés. E essa busca, né, que igual o iFood teve por essas alternativas sustentáveis, elas passaram a ser prioridade para as empresas, sim, né? Como eu disse, a SG veio como uma métrica aí para falar, vamos tirar dinheiro se vocês não olharem para isso também, se vocês não forem inclusivos, se vocês não tiverem respeito com o meio ambiente e os recursos naturais. E aí, pensando nisso, né, que mesmo que as empresas elas notem essa importância, que é aqui que a gente entra em um dos nossos desafios, e eu começo a explicar um pouquinho mais para vocês a fundo do discurso que a Já Fui Mandioca tem hoje, dos propósitos que a Já Fui Mandioca leva para o seu cliente, que eles ainda acham soluções muito caras, complexas, difíceis de implementar, por N motivos, né? Porque exige uma mudança drástica de hábito. Então, se você pensar que um escritório de uma empresa ela quer simplesmente migrar do copo plástico para um copo de fécula de mandioca, que é a opção que a gente dá, é caro, é bem oneroso para a empresa. A gente precisa mostrar para eles os ganhos que a empresa vai ter. O seu ganho ele não vai ser aqui em custo fixo. Pelo contrário, os ganhos eles virão de outras formas. E eu vou falar um pouquinho quais são essas formas. E como eu disse lá no início, a gente surge de uma indignação, porque não tem nada mais que nos deixe mais indignado do que a gente utilizar uma pazinha de plástico para mexer um café por alguns segundos.
e essa pazinha ela ser descartada depois. Então, e aí, né? Ela vai para onde? Ela é de fato reciclada? O local que você está permite que ela seja reciclada? E aí, né? Quais são as questões que envolvem o pós-uso desse material? Onde já se viu um material tão nobre como o poliestireno expandido, nosso amigo isopor, que é utilizado para armazenamento e transporte de vacinas, né, no contexto que a gente está aí, e o ser utilizado para você chupar um sorvete em 10, 15 minutos. É um produto incrível, com propriedades isolantes incríveis e que é super mal utilizado, né? Então, essa toda a nossa indignação que fez surgir a Já Fui Mandioca, que também, como eu disse, ela vem lá de uma tecnologia que é conhecida dentro da academia, o fato de você tornar o amido, né, ou a fécula, seja o amido de milho, o amido de mandioca, de batata, em um plástico, já é conhecido, altamente conhecido. Só que ninguém ainda teve a coragem, o investimento, que a gente sabe no país que a gente vê muito complicado, de transformar essas aplicações em produtos de escala, em produtos comerciais. Então, a gente vem sendo uma empresa 100% brasileira, sendo aí o maior exemplo de como investimento em conhecimento, em geração de conhecimento, investimento em pesquisa, gera impacto na sociedade, gera bons resultados. Somos uma empresa, gente, a gente visa o lucro, a gente vive no mundo capitalista, então, obviamente, esse é o propósito também da empresa, é gerar receita. Só que a gente está aqui para provar que a gente pode gerar receita de uma maneira sustentável, fazendo algo do bom, do bem para a sociedade. Então a gente tem como principal matéria-prima a fécula de mandioca, um pozinho branco como o amido de milho que a gente usa na cozinha, aí de nome comercial maisena, que eu tenho certeza que todos conhecem. O amido, que já é tão aplicado em vários segmentos da indústria hoje em dia. Então vem esse pozinho branco para a gente aí, e a gente transforma, que eu vou mostrar para você, transforma em produto. Os nossos produtos são todos biodegradáveis e compostáveis. A gente faz muita questão de fazer com que essas duas palavrinhas andem juntas, né? Tanto no discurso de venda, quanto em quesito de informação, porque eu vou explicar para vocês, não basta dizer que é biodegradável. Tudo é biodegradável. A questão é em que tempo que isso se biodegrada, em quais condições esse material se biodegrada. E o compostável é justamente para a gente ter um apelo muito grande por detrás dos nossos produtos, que é esse produto voltar de onde ele veio, voltar para a terra, gerar um adubo orgânico. Então a gente tem no nosso portfólio aí produtos que se biodegradam e se compostam em até 90 dias, mas a gente também tem alguns outros que se biodegradam e se compostam em 10, 20 dias. Aqui de forma super ilustrativa, é mais ou menos o que acontece lá no nosso processo. Então chega a fécula de mandioca para a gente faz então uma formulação, né, uma massa formulada com uma base fécula e água. A gente adiciona outros aditivos, esses outros aditivos eles vieram justamente para auxiliar no escalonamento da nossa tecnologia, né? A gente viu que, poxa, usando só fécula e água ali puramente, talvez a gente não consiga produzir 500 mil peças por mês. A gente precisa ali de um aditivo que auxilie em tal coisa, em tal aspecto de produção e etc. Então a gente faz essa mistura, gera uma massa muito parecida com uma massa de pão, para quem já teve contato, uma massa muito parecida com uma massa de pão. Essa massa ela é então fracionada em pequenas porções e vai para a nossa prensa, o que a gente chama de equipamento de prensagem, ou equipamento de termoformagem, né? Porque o nosso produto ele é termoformado, ou seja, essa massa vai lá para o molde no formato do produto que a gente quer, um copinho, por exemplo. A gente aplica temperatura e pressão, fechamos esse molde, uma determinada pressão, uma determinada temperatura, a água que está lá é expulsa rapidamente, e como ela sai muito rápida, ela tem esse poder de transformar o amido, né, a fécula, em uma espuma. E é essa espuma que dá estrutura para o nosso produto.
e gera alguns dos nossos produtos que a gente tem no portfólio hoje, que aí são os nossos potecos, que a gente chama, nossos potecos compostáveis. Essa é uma linha de produto. Aqui vocês me permitem ser um pouquinho mais comercial, tá? Porque aí eu vou mostrar o portfólio, então não sou do comercial, tá, gente? Não tenho viés comercial nenhum, não conseguia vender nem rifa na escola. Então, mas aqui acaba entrando nessa, que é para apresentar para vocês o que a gente tem de produto hoje. Esses potinhos, eles se biodegradam no jardim da sua casa em até 20 dias, eles simplesmente somem, né, por ação seja da umidade, da chuva, ou temperatura, etc. Eles são muito utilizados para molhos, sorvetes e outras aplicações. Os nossos copecos, né, compostáveis, que esses daí, por entrar em contato direto com líquidos quentes e passarem um pouco de tempo mais na mão do consumidor final, ele vai aí uma película que ajuda a proteger, né, desse contato direto com o líquido, e por conta disso ele acaba se biodegradando em um espaço de tempo um pouco maior, mas não deixa de ser compostável, não deixa de ser biodegradável dentro dos limites que normas internacionais impõem para a gente. A nossa linha de delivery, né, que é essa linha de marmitas aí nesse caso de 1.000 ml, bowls de 1.200 ml, para saladas, marmitas de 700 ml, né, para sorvete, outras aplicações, elas surgiram justamente por conta da pandemia. Quando aconteceu tudo o que aconteceu de forma tão inesperada nas nossas vidas, né, a gente se viu perdido, a gente se viu tendo que mudar completamente a nossa trajetória, a nossa estratégia como empresa, porque a gente estava muito focado em copo. A gente vendia para muitos escritórios em São Paulo e fora de São Paulo também, né, para empresas que já são parceiras, e para consumo ali, né, dos seus colaboradores dentro dos escritórios. Google, Uber, Facebook, tudo compravam da gente na ocasião. E foi todo mundo para casa, fazer home office. E a gente se viu com um monte de copo lá e não tendo outras opções no nosso portfólio para fornecer, e a gente partiu para essa linha de delivery aí. Temos também bowls, que também são utilizados tanto para delivery quanto para consumo imediato, pratinhos e bandejas compostáveis também, né? E aí, como eu disse lá atrás, quando a gente tem uma abordagem comercial, traz esse discurso para o nosso cliente, essa persuasão, esse convencimento de, poxa, por que você vai deixar de usar plástico e passar a usar um de mandioca, sendo que ele é mais caro? Vocês estão se perguntando aí o valor, sim, ele é mais caro. E já dou ordem de grandeza aqui para matar a curiosidade. Se a gente está falando que um copinho plástico, vai lá de seus 150 ml, ele vai custar para uma empresa 2 centavos, né, no máximo, a unidade, sendo que é até difícil falar em unidade quando se fala nisso, o nosso vai custar 60 centavos. Então, é um salto absurdo para o orçamento de qualquer empresa, para comprar copo, né? Então, a gente tem que vir com um discurso diferente para a empresa, né? Então, a gente mostra números que ilustram a diferença que aquela empresa está fazendo com suas métricas de sustentabilidade, né? Aí tem os nossos diferenciais, né? Trata-se de um produto vegano. Sei que muita gente pode estar pensando, poxa, mas o que tem a ver um copo ser vegano? Né? Mas vocês não imaginam a quantidade de clientes que nos procuram dizendo, poxa, de fécula de mandioca, mas tem alguma coisa de origem animal aí que eu preciso saber, porque o meu restaurante é vegano, ou eu sou vegano, etc. Então é um produto vegano. A nossa matéria-prima, como eu disse, 100% renovável, brasileira, né? A mandioca brasileiríssima. É um cultivar de áreas pequenas, né? Não se cultiva mandioca como se cultiva soja, por exemplo. E normalmente, via de regra, feita por agricultura familiar. Então, a gente faz questão de trabalhar com fornecedores de fécula de mandioca que têm parcerias com agricultores familiares, né, com famílias que cultivam a mandioca, né. Normalmente, a maior parte dos nossos fornecedores são do norte do Paraná, que é uma área que tem bastante mandioca. Além de ser ambientalmente correto, como eu já disse até aqui, eu acho que os estudos mostram todos os ganhos, né, que
material biodegradável pode trazer, uma tecnologia toda nossa, é um produto customizável, algo que faz muita diferença na hora do apelo comercial, na hora de vender. Isso daqui é aquela coisa do seu retorno de marca, que a gente fala muito para os nossos clientes. Você vai estampar ali a sua marca em um produto 100% natural e que vai, poxa, desaparecer, sabe? E a sua marca se consolida, ao invés de desaparecer. E aí a gente traz também números que a gente acha interessantíssimos de serem apresentados, que é a pegada de carbono, a pegada hídrica do nosso material. E aí a gente sempre exemplifica, né? Trazendo aí que para a produção de um copo plástico, obviamente varrendo toda a cadeia do plástico, você tem aí uma emissão de quase 17 gramas de CO2 na atmosfera. Já o nosso, se compostável, tá? Que fica esse adendo, se compostável, ele chega a capturar até 4 gramas de CO2 da atmosfera. E eu vou explicar esse se compostável, por quê, quais os conceitos por detrás disso. Mas a hora que você traz que você tem um impacto positivo, né? Ou seja, você está capturando CO2 da atmosfera, isso chama muito atenção, e é um ponto muito bacana do nosso produto também. E esse estudo, né, foi conduzido internamente por uma empresa reconhecida e acreditada pelo Inmetro, foi um estudo longo, né? A pegada hídrica do nosso material, por exemplo, que utiliza-se, né, água para sua produção, mas quando a gente vai comparar com um copo plástico, com um copo de papel, o comparativo fica extremamente interessante. Olha a capacidade que você tem de reduzir de consumo de água só comprando o copo, só comprando o produto, né? Então, olha os ganhos que você pode ter. Além dos produtos serem produtos térmicos também, ou seja, você abre o leque de aplicação, né? Você tem aí um produto que resiste a ciclos de congelamento, descongelamento, e pode entrar em contato com líquidos quentes. Aí uma parceria muito bacana que a gente tem aqui dentro é essa com a ONG Mar Limpo, né, onde a gente destina um percentual das caixas que a gente vende para essa ONG, que faz um trabalho muito legal no litoral aqui de São Paulo, um trabalho de limpeza mesmo das praias, né, da areia lá, da água e etc. Então, dentro daquilo que eu apresentei de pegada hídrica, de pegada de carbono, para te deixar a coisa ainda mais palpável, ainda mais ilustrativa para as empresas, chamativa também, por que não? A gente mostra para eles que vamos fazer uma continha rápida, vamos mudar 20 mil copos de plástico por mês, né, que vocês consomem aí no seu escritório. Gente, 20 mil copos não é muito se a gente parar para pensar em uma empresa que tem um número razoável de colaboradores, e se a gente parar para pensar em hábitos de que a gente pega um copinho e logo descarta, e daqui a pouco está utilizando outro, ou às vezes usa dois ao mesmo tempo, né? Quem nunca? E aí, você fazendo essa troca, ao final de um ano, você teria os seguintes resultados dentro do que eu já apresentei. Você teria o equivalente ao sequestro de carbono, né, de CO2, de 63 árvores, né? Ou uma economia de cerca de 23 viagens de Rio a São Paulo, economia aí de 114 mil litros de água, que correspondem a 760 banhos, aproximadamente, além de, dependendo da destinação final, você ter aí a capacidade de geração de 560 botijões de gás de biogás, de metano, ou então deixar de gerar 650 quilos de lixo, ou compostar esse produto e você ter aí o equivalente a 3 caminhões de terra vegetal, de adubo, de substrato orgânico para ser utilizado em jardinagem, em quaisquer outras aplicações dentro do cultivo, né? Para quem também aí tá curioso, tá se pensando e falando, poxa, mas eles são embalagem, eles também são comida, e falaram que tem vegano na história, meu Deus do céu, dá um nó na cabeça. Realmente, gente, a gente fica num limbo ali muito delicado. Nós não somos nem alimento e nem embalagem. Então, a gente precisa, em termos regulatórios, cumprir exigências de ambas as partes. Então, a gente precisa ter uma linha de produção toda adequada ao que é uma linha de embalagem, mas também cuidados com a nossa matéria-prima de linha de fabricação de indústria de alimento, né? A gente precisa ter laudos para utilização de contato com o alimento, que o papel tem, que o plástico tem, né? Comprovar que as nossas matérias-primas estão lá na lista positiva da Anvisa,
das RDCs, todas que a Anvisa determina. A gente precisa, obviamente, ter um laudo de biodegradação comprovando que tudo que a gente está falando de período de tempo de biodegradação é fato, existe. A gente também tem mostrando que o composto gerado é de qualidade, esses laudos de compostagem, em diferentes formas de compostagem, seja compostagem doméstica, compostagem industrial. Temos que apresentar o nosso estudo de sequestro de carbono, não podemos simplesmente sair falando esses números aí de forma irresponsável. E mostrar que os nossos produtos eles estão em conformidade com normas internacionais. E aí que entra um parênteses bem grande, que é, hoje no Brasil a gente não tem ninguém que nos certifique para dizer, somos um produto biodegradável. Olha que loucura. A gente tem uma ABNT que cuida disso, que diz lá, né, quais são os critérios que um plástico, que um polímero precisa seguir, um produto precisa seguir para ser considerado biodegradável. Só que a gente não tem nenhum tipo de certificadora, não seja o Inmetro ou qualquer outra empresa privada que faça essa certificação. Já lá fora, a gente tem empresas aí norte-americanas, canadenses, que seguem normas ASTM, essas 6400, que são certificadas, que têm o seu selo, que isso tem um ganho muito grande para o produto e para o processo como um todo. A norma EN, né, 13432, que é a norma europeia, que também certifica, também dá selo para produtos biodegradáveis. E para a gente isso não acontece, infelizmente. Então a gente tem que mostrar o tempo todo que se a gente tivesse lá nos Estados Unidos, a gente conseguiria um selo desse. Então eu estou falando de biodegradação e está na cabeça de vocês, poxa, o que é se biodegradar, de fato? O que é ser biodegradável? Como eu comprovo que o meu produto é biodegradável? E ser só biodegradável não quer dizer que esse produto ele se degrade apenas em pedaços menores, né? Que é toda essa discussão do microplástico que a gente está tendo aí, né? A ABNT, que é uma cópia, né, de normas internacionais, que dizem a mesma coisa, que diz que 90% da massa inicial do seu produto ele tem que se biodegradar em 12 semanas. Se você colocou lá, jogou no jardim, jogou na terra, jogou no mar, não sei o quê, 90% daquilo lá tem que sumir em até 12 semanas. Então, existem ensaios, né, controlados para simular essas condições e aplicar o que essas normas dizem. E aí tá um exemplo, eu só ilustrei aí para trazer para vocês. No caso, é um filme plástico que vai ser que está sendo submetido a um teste de biodegradabilidade que comprova essa não ou sim, né, biodegradabilidade do produto. Os nossos produtos passam e passaram por esses ensaios para comprovar isso daí. E por que eu estou dizendo tudo isso? Né? Olha que diagrama mais complexo, mais cheio de letras, mas vamos lá. Quando a gente pega PBS, PLA, PBAT e PBSA, esses 4 primeiros, são plásticos, são polímeros comerciais que a gente encontra. Nós temos BASF, Dow, outras empresas norte-americanas, todas que fabricam esses materiais e vendem para você. Se você quiser comprar um copo desses materiais, você encontra para comprar. Talvez com um pouco mais de dificuldade estando no Brasil, mas você encontra. Entretanto, eles são vendidos como biodegradáveis. Mas eles são biodegradáveis de fato em toda e qualquer condição? E é isso que esse diagrama traz. Então, por exemplo, a gente pega o primeiro caso, o PBS. Ele tem lá ele é biodegradável sim. Entretanto, quando você vai lá para os ambientes, né, do lado direito, você vê que ele só é biodegradável em compostagem industrial. E as condições estão aí embaixo e as normas que regem estão aí embaixo. Ou seja, ele só seria biodegradável de fato dentro desse período de tempo se ele for submetido à compostagem industrial. Agora, se você jogar ele em outro ambiente, ele já não cumpre com esses requisitos. Né? O PLA aumenta um a mais ali. Ele também tem a capacidade de se compostar através de uma digestão anaeróbica. Coloca você num ambiente onde é um ambiente anaeróbico, micro-organismos conseguem se alimentar desse material e de biodegradarem esse material. Aí vai aumentando, né? Cada um dentro do seu meio ambiente, o solo para o PBAT, né? Então, parcialmente ou não completamente, né? E a gente chega no último lá, no starch, que é o amido, né? Outros polímeros naturais que ele tem a capacidade de se biodegradar completamente em todos esses ambientes, dentro de todo o período de tempo que as normas
exigem. Então, você vê que é um material sim, muito dinâmico. A celulose também tem essa capacidade. Óbvio que a celulose pura aqui, gente, que eu estou falando, ou seja, o papel puro. É muito difícil a gente ter papel puro na nossa mão. A gente sempre tem um papel aditivado com alguma outra coisa, para uma outra finalidade, como eu mostrei aquele plástico lá, o papel com a sua película plástica das embalagens, né? Então, muitos plásticos vêm com essa, né, com essa película aí que dificulta muito a sua biodegradabilidade, sua compostagem e reciclabilidade. Dito tudo isso, eu entro num ponto da apresentação aqui que é justamente, eu acho que a cereja do bolo, que a gente costuma dizer para o nosso produto, para o nosso processo, né? Hoje nós vivemos numa sociedade de economia linear. Não adianta, a gente retira recursos, consome e descarta. Retira, consome e descarta. Isso é o tempo todo. É assim que a gente faz, sem nem se preocupar para onde aquele resíduo está indo. Obviamente que a gente tem iniciativas muito interessantes na parte de reciclagem, que estão surgindo cada vez mais, né? E aí, quando a gente vai para o conceito de economia circular, que para muitos ainda pode soar muito utópico, muito difícil de ser colocado em prática, e de fato mas é um conceito que a gente não vai poder fugir daqui para frente, não adianta, né? A gente vai ter que ir para esse tipo de aplicação de economia, senão a conta não vai fechar, que é onde você retira o recurso, mas você retorna esse recurso de alguma outra forma. Seja ali no primeiro caso, onde é uma planta que gera um recurso, você tem a decomposição, nutriente do solo que volta para essa planta, ou seja na parte de manufatura mesmo, onde um produto, depois do seu uso, o material que compõe esse produto, ele pode ser aplicado na manufatura de outros produtos, ou de um produto similar. Então, aqui é o nosso conceito de economia circular sendo colocado em prática, né, onde você tem lá a fecularia, né, que fornece, que é quem beneficia a mandioca, né, a mandioca chega para eles, passa para o projeto de beneficiamento, onde ali são gerados vários subprodutos, e a fécula é um desses. Daí lá a gente tem polvilho, lá a gente tem uma série de outras coisas. E aí essa fécula chega para a gente, nossa produção industrial, como eu mostrei lá atrás, é gerado um produto, esse produto é vendido, aí você já tem a inserção do seu cliente dentro de um consumo super consciente, ele consome e descarta esse copinho. Esse copinho, ele é descartável, ele deve ser descartado, só que ele tem que ser descartado no lixo orgânico. Pensa que está descartando uma comida, praticamente. E a partir do momento que ele vai para o lixo orgânico, nós temos parceiros que fazem para nós uma logística reversa, ou seja, eles retiram esse copinho lá no nosso cliente, né, descartado em local adequado, levam esses copos, esses produtos para uma composteira industrial de alto volume. Então, após alguns dias de compostagem, esse produto vira uma terra vegetal. E então essa terra vegetal ela pode sim ser utilizada como nutrição para o solo de uma plantação de mandioca. E pode voltar a ser fécula novamente. A gente tem aí o ciclo fechado, né? Ou da terra para terra, ou cradle to cradle, né? Do berço para o berço, como vocês sabem muito bem. Então, quando a gente esquece a cereja do bolo, e é por isso que a gente traz tanto a coisa do compostável para o nosso produto, é justamente para a gente ter essa capacidade de utilizar os recursos que o nosso produto fornece da melhor forma possível para o meio ambiente. E isso tudo, né, como eu disse, que soa muito como um discurso utópico, difícil de ser colocado em prática, né? Sim, existem muitos desafios, mas existe uma mudança de paradigma completo. Eu não consigo fazer, é possível sim de ser feito, né? A reciclagem, ela é horrível? Não é isso. Não é esse o ponto da apresentação. A reciclagem ela é incrível, só que a gente sabe que a reciclagem é uma tecnologia, como qualquer outra, e ainda tem as suas limitações como tecnologia. Então, por exemplo, só dando um exemplo lá do isopor que eu citei, o isopor é um material extremamente complexo de ser reciclado, né? Então, ainda não se tem tecnologias sólidas e bem implementadas para a reciclagem desse produto. A contrapartida é o PET, você já está encontrando muitas alternativas de PET reciclado, a famosa resina PCR de pós-consumo, né? Que é um PET que já foi utilizado voltando a ser produto novamente,
que aí sim, tecnologias muito bacanas, fala-se muito em reciclagem química, que está vindo muito também dentro desse contexto. Então, sim, a reciclagem, óbvio que ela está contribuindo com isso. Só que existem as suas limitações. E o Conselho de Economia Circular, ele pode parecer super desafiador, mas se a gente parar para pensar um pouquinho, ele é o mais simples de todos, quando a gente tem um produto que possibilita esse descarte, esse retorno para o ciclo. Aqui para ilustrar um pouquinho para vocês essa questão da nossa logística reversa, né? Ou seja, lá o caminhãozinho que pega, leva os nossos produtos lá para a composteira industrial, ele é compostado e gera-se então a terra, né? Um case muito bacana que a gente tem aqui é uma parceria que a gente fez com o pessoal da Uber, do escritório da Uber em São Paulo, da sede deles, onde a gente fez por muito tempo isso daí lá, até a vinda da pandemia, e eles cediam essa terra gerada com um copinho para os colaboradores utilizarem nos seus jardins, em apartamentos, em casas, etc., para mostrar para eles aqui, olha, a embalagem que você está utilizando para tomar o seu cafezinho, para consumir os seus alimentos aqui, eles estão voltando para sua casa, só que agora no formato de terra. Então, agora já caminhando, né, para o final da apresentação aí, finalizando a nossa história, né? Mas como aí vocês estão assim? Em que pé que tá Já Fui Mandioca atualmente? Gente, atualmente nós estamos justamente encarando o desafio de escalonar ainda mais o nosso processo. Hoje a gente tem uma capacidade média de produção de 250 mil peças por mês. E isso é muito pouco ainda. A gente tem um problema muito bom para ser resolvido, só que é um problema que pode acabar com a empresa do dia para a noite, que a gente ainda não está conseguindo atender a demanda da qual os nossos clientes nos procuram. A gente não consegue, tem fila de clientes esperando pelo nosso produto, a gente não consegue. Nossa, que legal, é sucesso a empresa de vocês. Sim, só que se eu não conseguir atender esses clientes, eles vão buscar outras alternativas, ou simplesmente não vão buscar, e a gente perde o cliente, a gente perde a venda, a gente perde em números. E dentro disso a gente vem passando já passou, né, por muitos programas de aceleração, né, programas do FINEP, programas da Braskem, da Ambev. Nós temos a certificação B, nós somos uma empresa B, que eu não sei se todos conhecem, mas é um movimento incrível, global aí de empresas. É muito difícil para empresas multinacionais, gente, pleitearem o selo B por conta dos processos deles que já andam, né, por muitos anos, já estão lá estabelecidos, e eles precisam olhar para pontos do processo que eles nunca olharam. E é legal que os novos negócios estão surgindo e já surgem com o selo B, já partem já com o selo B, né, que são métricas de sustentabilidade muito interessantes. Deixo aqui, então, o recado final, né, que é o que a gente coloca como nosso slogan, como nosso propósito aqui, o propósito, que é o futuro não é descartável. A gente não tem um planeta B para viver, a gente não tem um plano B, a gente tem que cuidar desse aqui, do que está com a gente atualmente, porque não tem o que fazer, a gente não conseguiu ir para Marte, colonizar Marte ainda, para judiar de Marte. Então a gente tem que cuidar do que é nosso. Bem, gente, era isso. Mais uma vez, muito obrigado. Um prazer aí ter falado para vocês. E tá aberto, então, para a gente conversar um pouquinho mais sobre a apresentação. Muito obrigado, José Alexandre. Excelente apresentação. Aqui, várias curiosidades para tirar com você. Mas o Taren coloca aqui uma pergunta se essa posição intersetorial do produto acabou por elevar os custos, porque para cada certificação existe um custo elevado, não é isso? Perfeito, ótimo, um excelente ponto. A gente tenta explicar muito isso para os nossos clientes, que sim, isso onera muito internamente, esse aspecto regulatório, de o tempo todo. Às vezes nós somos cobrados por cumprir determinadas regras que a gente nem imaginava que a gente deveria cumprir para fornecer para um cliente. Ele fala assim, eu preciso que você tenha determinado laudo, senão eu não consigo comprar de você. A gente nem imaginava que a gente precisava ter esse laudo, e isso onera muito o produto, com certeza. E leva tempo, né? Imagino, né? Até para conseguir esse laudo. Ele leva tempo. Todo e qualquer ensaio que a gente vai fazer aí é questão de semanas ou até meses.
E a Ana Delay pergunta: aqui no Mato Grosso do Sul temos um desafio com a instabilidade de produção da mandioca. Vocês trabalham com contratos de compra com os fornecedores? Trabalhamos. A gente tem um pipe de fornecedores, mais de um fornecedor, em diferentes regiões do Brasil, inclusive pensando justamente nessa sazonalidade, nessas instabilidades da produção da mandioca. E me diga uma coisa, você falou no final, né, o desafio da empresa poder crescer. Você falou de vários programas de aceleração, mas no estágio que vocês estão, o capital já não vem mais de aceleradoras, né? Vai estar numa outra fase. E vocês estão captando de fundos de capital de risco? Como é que está isso? Exatamente, professor. A gente está nessas mesas, nessas rodadas de captação de investimento. Também estamos passando por outro desafio gigantesco. Tudo isso que eu falei, infelizmente, ele não é possível se a gente não tiver um investimento. E às vezes são cifras consideráveis para a gente dar saltos expressivos. Então, sim, a gente está exatamente nessa etapa. Me diga uma coisa, quanto tempo tem a empresa? Olha, a tecnologia nasceu já há um bom tempo, né? Ela estava lá no Rio de Janeiro, ainda uma tecnologia engatinhando, eu não participei desse início. Aí, quando de fato resolveram escalar, que ela veio para São Paulo, nós estamos em São Paulo há 3 anos apenas, né? Mas a tecnologia já existe há um pouco mais de tempo. Mas a gente considera que a empresa passou a existir depois dessa vinda para São Paulo, que foi quando a gente resolveu realmente dar o salto maior. José Alexandre, e você comentou, né, que tem a questão ainda de aumentar a escala para atender muitos clientes, mas me fica a pergunta, e o mercado externo? Vocês já foram demandados ou tiveram alguma venda feita para o mercado internacional? Vocês pensam no mercado de fora também? Nós nunca vendemos de fato, mas sim, já nos apresentaram propostas, inclusive de investimentos, poxa, por exemplo, traz uma planta de vocês aqui para os Estados Unidos para a gente fazer a mesma coisa aqui. Só que daí a gente sempre fica receoso, poxa, o nosso processo, nós sabemos que ele não está maduro o suficiente para algo do tipo, né, para ser tão audacioso a esse ponto. Então, a gente sim, nós já fomos abordados por pessoas de fora do país querendo conhecer melhor a tecnologia, principalmente mais do que o produto, a tecnologia, e poxa, vamos fazer aqui, a gente consegue baratear isso daí, o custo Brasil a gente conhece aqui fora, e a gente sabe que é desafiador, mas a gente ainda não se sente preparado para esse passo. Bacana. Tem muitas perguntas ainda? Então vai, Vitor, depois eu faço aqui também. A pergunta da Nilce é justamente isso: existe a intenção de exportar esse produto? A intenção, com certeza. Nosso modelo de negócio, na verdade, que a gente tem como estratégia, que a gente pensa, não é crescer muito fisicamente o que a gente tem atualmente. A ideia é ir muito nessa linha, é quase ser uma franquia de tecnologia. Né, a gente vender sim a tecnologia sem problema. O cara quer fazer um copinho de mandioca lá na Alemanha. Então a gente tem uma tecnologia madura a ponto de falar, então as máquinas são essas, a formulação que a gente utiliza é essa, e fiquem à vontade para fazer lá. Né? Então, essa é a nossa ideia como estratégia de empresa. Mas, obviamente, que a gente sabe que antes da gente dar esse passo, talvez tenhamos esse outro passo atrás, que vai ser uma evolução, obviamente, que é vender para fora também. E vocês conseguem isso porque está patenteado, né? Tem a tecnologia proprietária que você disse. Exatamente. E foi via patentes verdes que vocês conseguiram ou não? Não tinha, na ocasião, não tinha ainda essa política de patente verde. A gente está pleiteando uma outra patente de uma outra etapa do nosso processo, que a gente entende como decisiva para o escalonamento. Aí sim a gente já está entrando via patente verde para encurtar bem esse tempo aí. Ok. Juliana, por favor. Bom, José Alexandre, é um prazer ouvir você aqui, inclusive porque a gente já ouviu falar tanto da Jofre Mandioca, né? Em internet, em televisão, e não sei o quê, e ouvir de você essa experiência é muito bacana. E conta um pouco para nós também, pensando em suprimento, qual é o percentual que vocês conseguem reaver dos copos de vocês, das embalagens, para poder
biodegradar? Vocês chegam a alcançar 100% disso? E qual que é o contrato de governança, qual que é o mecanismo que vocês têm com seus clientes para que isso consiga voltar? Como que vocês conseguem efetivar isso, esse retorno para fazer a biodegradação? A biodegradação em si, a gente consegue. Isso é. Mas qual que é o percentual? Porque muito depende do cliente, né? Não, sem dúvida. A minha pergunta o que a gente por não exemplo, consegue. Tem um custo para retornar até na fábrica de vocês, por exemplo, né? Isso. O que a gente não consegue 100%, professor, é a compostagem industrial desse material. Isso a gente não consegue mesmo. Né? A gente são clientes com volumes maiores, são clientes que conseguem fazer uma parte de comunicação muito interessante dentro desse processo. Sim, esse valor ele é embutido no custo do produto, né? Então, nem todos os clientes topam ter esse valor embutido no custo do produto para que essa logística reversa seja feita. Então, hoje, a gente pode pegar que 60%, 70% dos nossos clientes fazem isso daí. Os outros menores, clientes que compram 1.000 peças mês, que a gente possibilita isso para os nossos clientes, já não fazem, já não é interessante por N motivos. A Ana pergunta se há possibilidade do retorno dos produtos para reuso. Não, reuso não. A única coisa que a gente está em implementação é a gente aproveitar rejeitos da nossa produção, né? Porque a gente tem ali rebarba, o que a gente chama de galhozinhos que ficam ali no produto, que aí sim a gente já está encontrando uma forma de retornar com esses refugos que a gente chama para nosso processo produtivo, mas não são reutilizáveis. E você pode falar assim dos clientes, assim, quais são os clientes principais da empresa? Sim, podemos. A gente tem muita sorveteria em São Paulo aqui. A gente vende para sorveterias em Alter do Chão, no Pará. A gente vende para sorveterias em Joinville, em Santa Catarina. Então tem muita dessa parte de sorveteria na parte dos potinhos, que é o produto que a gente tem um volume maior atualmente. E é igual eu comentei, a parte de copos são grandes escritórios, tem multinacionais que estão com a gente nisso. Por exemplo, a Equinor, que é uma petrolífera, compra da gente. A Gerdau compra da gente. Daí tem todos os escritórios que eu comentei, o Google, Uber, Facebook também são nossos clientes, e a gente tem restaurantes vegetarianos, restaurantes veganos, aí muito focado aqui em São Paulo, que compram da gente também, né? Então tem alguns nomes bem interessantes aí, e parceiros, né? O iFood é um parceirão nosso. Eles, depois do acontecimento no Big Brother, eles pegaram as nossas embalagens e colocaram no site deles de compras, né? Porque eles possibilitam que os parceiros comprem as embalagens direto do iFood, então eles disponibilizaram lá para eles. Então, daí acaba possibilitando. Como a gente abre a possibilidade, porque a gente sabe, porque para você encontrar alternativas sustentáveis hoje em dia, você acaba indo muito para o papel, para coisas do tipo. E a gente não tem muitas plantas, muitos players que produzem isso no Brasil hoje. Nós temos representantes de empresas estrangeiras, muitas da China, que trazem esses produtos e revendem aqui. E só que esses pedidos são gigantescos. Então chega um cara lá que tem o seu açaí, ele quer comprar 2.000 peças por mês. Um pedido para ele mínimo desse de papel da China é 40 mil. Então ele falou, não vou conseguir comprar. Daí ele chega para a gente e a gente consegue vender para ele ali esse número menor. Então a gente tem muitos clientezinhos pequenininhos que compram dessa forma. Uma coisa interessante, se eu entendi bem, você fez uma comparação de custo ali, um copo de plástico vai ser uns 18 centavos e o copo de Jafre Mandioca 60 centavos, ou seja, mais ou menos 3 vezes, né? Quando você faz isso pela forma como você coloca os argumentos, né, os clientes são praticamente parceiros, né, nessa história, porque... Falou tudo, professor, falou tudo agora. Jogo e todo o discurso que vocês montaram é isso, né, de fato, estabelecer parcerias
é com o mercado, né? Interessante, o mercado consumidor. Falou tudo. É uma coisa que a gente parte do princípio aqui que só compra a nossa embalagem quem quer muito comprar a nossa embalagem. Isso é fato. A gente não consegue, no processo a gente consegue chegar numa multinacional na área de facilities oferecendo copo para o cara. Isso é impossível. Não, a coisa simplesmente não vai para frente. Emitir um orçamento e mandar para o cara via e-mail, não existe essa possibilidade. Então é bem isso, são parceiros, porque a gente parte muito de uma venda assistida. Desde todo aquele discurso de venda que eu contei para vocês aqui, até a implementação, comunicação, retorno de marca, tudo isso é muita da parceria, sabe? Então é primordial isso daí. E a possibilidade de arcar com esse custo, mas principalmente a mentalidade, a cultura voltada para isso, né, José? Porque não é só a questão do financeiro, né? Mas é questão cultural mesmo. Se a pessoa, se a empresa está aberta para isso. Concordo, professor. E falando em questão cultural, até para quem está nos assistindo, nossos pesquisadores, estudantes, enfim, fala um pouquinho do perfil da empresa de vocês em termos de colaboradores. É um perfil de colaboradores realmente mais... vocês já com maior nível de formação, tem um perfil diferenciado também dos colaboradores? Sim, sem dúvida. Eu acho que porque nós somos uma startup, só que é uma startup um pouco diferentona dessa coisa da área de TI que a gente tem hoje, onde 2 pessoas e um aplicativo são, de fato, uma empresa. A gente é uma startup de chão de fábrica, então a gente hoje, no quadro geral de colaborador, a gente tem cerca de 35 funcionários. E 80% desses funcionários estão no chão de fábrica, estão na operação. Nós estamos localizados aqui na Grande São Paulo, né, em Diadema, mais especificamente, e a gente está muito próximo a uma comunidade aqui de Diadema. Então, a gente fez um trabalho de inclusão para empregar essa galera aqui da comunidade, para trazê-los para trabalhar. O operador de chão de fábrica para a gente, eles moram todos aqui nos arredores da empresa. Sabe, a comunidade carente, que a gente fez questão de trazê-los para perto da empresa e conhecerem a empresa que estava chegando no bairro, né? E aí, quando a gente vai para a área administrativa, aí é um time super interdisciplinar. Aí a gente tem de tudo mesmo, sabe? A gente tem engenheiros de automação na parte de tecnologia de processos, né, o pessoal de produção com passagens por grandes empresas, o nosso gerente industrial lá é um cara que fez carreira dentro da BRF, então a gente trabalha muito com parcerias com universidade, isso é muito legal. Quando acho que a gente fala em colaborador, a gente também tem colaboradores, a gente tem uma parceria muito bacana com a Unifesp, que fica muito próximo da gente aqui, a Universidade Federal de São Paulo, e a gente tem colaboradores lá, bolsistas que trabalham em projetos de pesquisa lá com a gente, que estão lá tocando seu doutorado, seu mestrado e ajudando a gente muito com o conhecimento, com know-how e etc. Formidável, muito bom mesmo, bom ouvir isso, viu? Legal, né, professor? Fora da relação social com a comunidade. Legal. E eu sou um militante de pós-graduação, sabe, professor? Eu vim da academia e desde que eu entrei, quando o meu diretor me deu liberdade para estruturar a área de P&D, eu falei, eu tenho que trabalhar em parceria com as universidades, eu tenho que trabalhar em parceria com, sabe, eu quero ver outros mestres, eu quero ver outros doutores seguindo carreira e etc. Uma coisa interessante também é que uma embalagem com uma marca é algo inovador também, ou seja, eu desconheço outro, eu já vi casos de ingrediente, né, aparecer a marca, né, que era o caso do NutraSweet, o aspartame no rótulo do refrigerante, enfim, mas no caso de uma embalagem, né, com marca própria, é algo, para mim, inusitado. Se houver, deve ser casos extraordinários, né? Pois é, a gente toma um trabalhinho muito que a gente teve aqui nessa parte de estruturação da empresa, tanto que muita gente fala assim, nossa, vocês têm só 3 anos de vida e, poxa, quando a gente entra no site de vocês é muito legal, é super, né, super ilustrativo, a marca fala muito com vocês, LinkedIn, tudo isso daí a gente tem uma atuação legal, Instagram e tal,
porque a gente tomou muito cuidado com isso, porque a gente sabia que o que ia carregar ali no produto, a primeira impressão do produto era o tal do balãozinho com Já Fui Mandioca. Então, aquilo ali era o que ia levar a gente para frente. E a partir do momento que os clientes começaram a nos chamar de Já Fui Mandioca, ele falou, gente, a gente tem que adotar isso daí. E é assim que a gente vai conversar com o cliente, não adianta. Muito interessante. Bom, dado o avançado da hora aqui, nós vamos encerrar essa transmissão, te agradecendo muito a José Alexandre, de fato, muitos elogios pela sua apresentação, foi muito bacana mesmo ter você aqui, e contribuiu muito aqui para o nosso curso. Então, que bom, professor. Fico muito feliz também. É sempre uma honra, é muito prazeroso para mim falar com vocês, estar presente nesse ambiente. Nossa, quando eu receber esse tipo de convite, eu topo na hora, não importa a hora, não importa o dia, porque eu gosto muito desse tipo de coisa, esse tipo de interação. Ouvir perguntas, sempre fala assim, são sempre as mesmas perguntas. Não, tem sempre uma pergunta que não estava esperando por ela. E é muito legal isso, sabe, gente? Então, obrigado mesmo. Foi um prazer, professor Victor e professora Juliana. Obrigada a você, José Alexandre. E felicidades à empresa. Muito obrigado, sucesso, gente. Muito sucesso. Obrigado, sim. Viu? Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Bom descanso a todos. Até logo. Obrigadão. Até logo.